Pode ser, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Eu estou aqui pensando no grande conflito que há na leitura e interpretação de Ezequiel capítulo 1, certo? Ezequiel capítulo 1 não é literal, né? É uma visão, e por ser uma visão, ela é carregada de elementos simbólicos. E na hora de fazermos a interpretação, né, usarmos as ferramentas hermenêuticas para chegarmos ao entendimento exegético, é necessário ter vagamente algum entendimento do que é símbolo. Como, por exemplo, já fica logo de cara falando visão de Deus. Ó, por ser uma visão, já logo de cara já descarta, desculpem, a questão da literalidade. Então não é literal. Tudo que Ezequiel vê ali são símbolos. São símbolos. E para entender isso a gente precisa estudar, a gente precisa ir para o seminário, precisa comprar bons livros. E é difícil, honestamente falando, eu conheci um bom livro, né? Não vou citá-lo aqui porque ele está esgotado, que um livro fininho, assim, que você olha para ele, você não dava muito por ele. Um livro introdutório, inclusive, que tinha uma leitura muito boa, muito explicativa, muito clara sobre a visão de Ezequiel. De resto, muito malabarismo, né? Muito malabarismo exegético, muita pirotecnia, e ali na visão de Ezequiel não é pirotecnia. Né? Ali tudo é carregado de símbolo, como por exemplo o carro-trono. O carro-trono é um símbolo da eternidade de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Quando rodas, dentro de rodas, que cada roda ia para uma direção e todas iam na mesma direção, olha, isso é o símbolo da onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares. Né? Deus ocupa todos os espaços. Né? E aquele olhos é a onisciência, ou seja, ir em todas as direções e todas na mesma direção, né? Como se fosse eixo dentro de eixo, roda dentro de rodas. Isso sim é o símbolo de onisciência, Deus que vai estar em todos os espaços, onipresença e que tudo vê. Onisciência, todo-poderoso, a ideia do carro-trono, ele é o todo-poderoso, ele é o Deus que tudo pode. Outra coisa muito clara nesse livro de Ezequiel é a questão do querubim. Irmãos, venhamos e convenhamos, né? Não existe um ser no céu chamado querubim, tá bom? Bom, mas pastor Edson, que isso? Que blasfêmia? Não, não é blasfêmia. E quem ensina que corre o risco de que existe, corre o risco de blasfemar, porque acaba prestando culto, como diz Paulo, né? Inchado em seu vão saber, presta culto a anjos. Acaba prestando culto a um anjo que não é anjo de fato, né? Que não é de fato, não existe querubim. O que existe então? Existe arcanjo e anjo. Querubim é um ser simbólico, vou falar de serafim num outro momento. Vamos lá. Esse ser que aparece chamado de querubim, diferente do querubim que está na porta do Éden, diferente dos querubins que aparecem desenhados nas cortinas, nos lençóis, né, nas toalhas que estão lá em Êxodo, esse querubim tem 4 rostos, ou seja, uma cabeça com 4 rostos. Isso é possível? É óbvio que isso não é possível, mesmo porque esses 4 rostos, um rosto era de homem, um de boi, um de águia, um rosto de homem, boi, águia e leão. Na verdade, isso gerou até alguns tipos de heresias por algumas bandas gospels, né? A unção dos 4 seres, entre outras bobagens, né? Isso não existe, né? Unção de 4 seres, coisa nenhuma. Diretamente, o que os intérpretes fazem com esse ser simbólico é apontá-los para os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus é o rosto de leão, o leão da tribo de Judá. O evangelho de Marcos é o rosto de boi, que é o servo incansável, Jesus trabalhando, é o mais curto, o mais direto, o mais dinâmico, com muitos verbos de ação, né? O evangelho de Marcos. O de Mateus, que é o primeiro, mostra Jesus na perspectiva judaica, o leão da tribo de Judá, todas as promessas apontam para ele. O de Marcos foi escrito, são os sermões de Pedro, lido e interpretado por Marcos,
escrito para os romanos, um povo muito prático, por isso mais curto, mais dinâmico, mais desburocratizado. O rosto de homem aponta para o Evangelho de São Lucas, que foi escrito para quem? Escrito para gregos, né? E os gregos tinham essa ideia do homem ideal, do homem perfeito, e Jesus é este homem perfeito, é este homem ideal. E por último, e não menos importante, talvez um dos mais importantes, não existe mais, mas um dos mais, que é o Evangelho de João, que é o rosto o rosto de águia, né? Pelo amor de Deus, né? O Evangelho das alturas. Então, é isso. Que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde. A Bíblia ela é lida para ser e deve ser interpretada. Ela não deve ser lida e entendida como um livro de mistérios, um livro de coisas extraordinárias, no sentido de que só alguns podem ler. Se assim for, a Bíblia não é um livro de salvação, mas um livro de religião de mistério. E a Bíblia não é um livro de religião de mistério. Ela é a revelação de Deus para todo aquele que busca o caminho da salvação. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Converse conosco aí pelo telefone 11 99588 0003. 11 99588 0003. Seu irmão em Cristo, Pastor Edson. Paz a todos.